que quero. Ali tomo assento, ali me espero. A diferença que é entre o que sou e o que quero. Ali tomo assento, ali me espero. Na tensão que a vida gera entre meu corpo e meu sono, ali Deus e fera, ali me componho, ali me espero, ali me componho, ali me espero, ali me componho, ali me espero. Eu acho que existe um dom, né? E existe talento, essas coisas todas, né? Cada um nasce com seu dom e com seu talento. Isso aí não é mérito para ninguém. Acho que o mérito é o que você faz, o mérito está no que você faz, no compromisso que você assume na sua vida para fazer valer o seu dom e o seu talento, né? Tem muita gente talentosa que não realizou porque simplesmente não assumiu o compromisso com o cerne da sua vida, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que existe o dom, sim. Ainda bem que existe o dom. O homem é pluridimensional e nenhum homem possui todas as qualidades e aptidões para todas as coisas. Felizmente é assim, porque se não fosse assim, nós teríamos um único homem monstruoso vivendo sozinho no mundo, né? Talvez. Então, eu acho que existe o dom e é preciso que cada um descubra seu dom, porque esse dom muitas vezes está misturado com muita coisa, né? Quando matam a criança, o dom fica lá soterrado, pode ficar soterrado. E a sociedade tem mil maneiras de matar as pessoas, né? É como disse o outro, vão ensinando que você tem que servir ao Estado, tem que servir a Deus, tem que servir a não sei quem, tem que servir ao pai, tem que servir à mãe, e você vai indo para o beleléu com o tempo. Não é uma questão de egoísmo, é questão de realmente você ser impactado com uma série de valores que não são você, que necessariamente não são você. E você começa a ser incentivado, elogiado, entendeu? Para corresponder às expectativas da sociedade hipócrita, de um modo geral, e dos desejos dos pais, que têm a melhor intenção, mas muitas vezes é um desejo fruto de uma frustração. Meu pai quer que eu seja médico porque ele não foi. E isso pode ser um desastre, né? Pode ser, já que eu falei médico, fazer um trocadilho, pode ser péssimo para a minha saúde mental e espiritual. Então a sociedade está aí para fazer da gente o que a gente não é. Então, quando o sujeito chega na adolescência, aí ele dá 3 coices para trás, empina 4 vezes e às vezes não consegue jogar para fora o que já botaram nas costas dele, né? E é por isso que o adolescente talvez se revolte tanto, porque ele descobre que o menino que ele era já foi completamente devorado, ou deturpado, e ele quer agora se livrar disso, né? Então eu acho que o Criador, ele fica desaprendendo o tempo todo. É um processo de desaprendizagem. A melhor educação que existe é aquela que faz você desaprender um bocado de coisa. Porque o homem é o único ser que nasce totalmente inacabado, né? Um animal, quase todos os animais já nascem andando, cumprindo suas funções e assim por diante. Mas um ser humano nasce completamente indefeso, passa anos inteiros indefeso do ponto de vista da sobrevivência física, em todos os níveis, né? E enquanto ele vai ficando autônomo, ele já foi impactado por uma série de valores dos pais, de todo mundo, né? E isso é que faz a gente ser diferente, ser um ser cultural, né? Ser um ser que recebe os impactos do seu ambiente e que se faz no atrito, no conflito, com essas informações que nos dão, né? Então, eu acho que a arte cumpre uma grande função, que faz você criar caminhos, atalhos para poder driblar isso. Claro que a gente não vence isso para o resto da vida, mas é preciso ter também uma dose de rebeldia para não aceitar tudo certinho, né? Porque muitas vezes
um elogio pode ser muito pior do que uma crítica que até doa na gente, né? Porque qual é a maneira da sociedade domar uma pessoa que ela acha que é diferente, que não está aceitando as coisas? Começa a receber elogio, você é muito inteligente, você, poxa, que menino legal, não sei o que lá e tal. E aquilo vai criando um processo de constrangimento e ao mesmo tempo quer dizer, morde e sopra. E isso é terrível, porque você vai criando uma autoimagem. Ah, eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou um bom menino, eu sou isso, aquilo. É uma autoimagem que você cria a partir de informações dadas de fora para dentro e com certa, consciente ou inconscientemente, com uma maldade terrível. Né? Como uma certa perversidade, porque no fundo está querendo controlar você. Poxa, esse menino é muito inteligente, mas a gente tem que segurar ele aqui, então vamos, entendeu? Então tem que tomar cuidado e de vez em quando dar 3 pulos assim, dizer me larga, não venha para cá não. Porque de um modo geral quem faz isso é uma dimensão da sociedade que quer controlar as pessoas, mas todo mundo quer controlar todo mundo, mas quer ter a liberdade para subterraneamente fazer um monte de coisas. E ainda bem que subterraneamente faz um monte de coisas, desde que não sejam destrutivas, porque senão ninguém aguentava. No livro O Mal-Estar na Civilização de Freud, ele fala que todo indivíduo é o inimigo da civilização, porque a civilização impõe uma série de padrões de comportamento, inclusive de tabus e tal, para segurar. Ele diz que isso é necessário e realmente é, porque se todo mundo fosse viver fazendo o que quer, a barbárie imperaria, né? Porque a gente não se comporta mais, não tem um comportamento programado ou semi-programado dos animais, a gente ia ser uma liberdade fora de controle. Mas isso aí, de um modo geral, passa da medida, e mesmo não passando da medida é castrador, né? Então o indivíduo se insurge contra a civilização e muitas vezes no plano explícito obedece, mas no plano secreto não obedece, porque tem que sobreviver. E esse embate existe em cada indivíduo, né? Mas também com esse processo a gente internaliza uma polícia, né? Todo mundo tem um superego, que é uma polícia interior que fica tentando nos controlar. E a gente vive nisso. Então o indivíduo é o inimigo da civilização. E a civilização precisa criar essas mentiras, no fundo são mentiras, para controlar, para criar os códigos, os pactos de convivência, que também são necessários, né? Sem pacto de convivência a gente não pode existir como sociedade. Agora, mas a civilização ela é repressora, quer queira, quer não, né? Agora ela cria mecanismos de libertação, né? Até datas, carnaval, no carnaval você pode tudo, essas coisas assim, para poder, as válvulas de escape, essa coisa toda, e também permite, fecha os olhos para certas coisas, porque sabe que se não fechar vai explodir. Né? Vai explodir. Os orientais dizem que o inconsciente se faz valer de qualquer maneira, e a psicanálise também diz, ou por bem ou por mal. Se você sufocar muito o seu inconsciente, ele explode na forma de uma doença fatal, na forma de neurose, na forma de atos condenáveis, até pela justiça, e assim por diante. Pela justiça tem muitos, né? Já houve quem disse que se nós fôssemos ser levados para a justiça pelas coisas que a lei condena, está todo mundo condenado com um monte de processo nas costas diariamente. Felizmente feliz ou infelizmente se suporta uma série de comportamentos que não são lesivos, que são pequenas infrações, né? Que no Brasil, como são, né? Começar pelo trânsito. Mas o homem é um inimigo da civilização e é preciso equilibrar. É preciso equilibrar tudo isso, né? Isso é coerente com o pensamento de Freud, né? Porque ele diz que todo ser humano tem uma pulsão de morte e uma pulsão de vida dentro de si, né? A pulsão de morte estaria muito mais de acordo com o princípio da realidade que impõe essas coisas para nós. A pulsão de vida poderia estar com essa liberdade que a gente está querendo exercer. O importante é encontrar o que se chama dos ajustes das tensões, né? Quando a gente encontra o ajuste das tensões, aí a vida flui. O difícil é encontrar esse ajuste, porque nós estamos sujeitos a isso o tempo todo, né? Do dom, não. Eu acho que é preciso você estar no tom do dom. É preciso você estar sintonizado com aquilo que é o seu dom. E aí, nessa hora que vem os conflitos, né? Então, para preservar o núcleo da minha essência, de alguma coisa que eu acho que é fundamental em mim, eu tenho que dizer, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não aceito, porque isso vai me sufocar, vai me violentar. Agora, o processo criativo, inclusive, ele é um processo de liberação. Todo processo criativo é liberativo. E o bom é que os estudos sobre criatividade mostram que todo ser humano é potencialmente criativo. Cada um com um grau, né, cada um com seu potencial, mas todo ser humano é potencialmente criativo. Portanto, é possível trabalhar
para que todas as pessoas exerçam o seu potencial de criatividade dentro da carga que recebeu naturalmente, né? Então, eu acho que o fato de todos serem potencialmente criativos, isso devia ser um princípio norteador da educação. A educação na prática faz isso, mas na prática não acontece. Na prática não acontece, né? Desde os investimentos que são altamente acachapantes e destruidores de qualquer processo digno de educação, né? Até mesmo pela implantação de certas políticas deliberadamente para manter as coisas como estão, né? O sistema quer se reproduzir, deixando quem está no poder não poder. Isso é óbvio. É preciso você estabelecer conflito, e aliás a escola devia ser sempre, permanentemente, um espaço de conflito, porque entre as instituições que existem, a escola é a que mais permite que você estabeleça um processo de conflito com o sistema. É a única, porque é onde as pessoas estão se formando, e na minha sala de aula, nem o reitor entrava se não permitisse. Acabou. E estou ali com meus alunos. Então, é possível você instaurar um processo sadio de conflito no espaço educacional. Me parece que dos aparelhos ideológicos do Estado, para usar a terminologia do francês, a escola é a que mais permite você estabelecer um processo de ruptura em relação ao que está estabelecido, né? Meus pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos. Com uns cavalgo para o silêncio, com outros marcho para a saudade. Meus pensamentos são meus cavalos, meus pensamentos são meus camelos. Sou sertanejo, nasci nos matos, ando a cavalo para mim mesmo. Meus sentimentos são meus desejos, em que me vejo perdido e calo, em que me vejo perdido e calo. Meus pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos. Com uns cavalgo para o silêncio, com outros marcho para a saudade. Meus pensamentos são meus cavalos, meus pensamentos são meus camelos. Sou sertanejo, nasci nos matos, ando a cavalo para mim mesmo. Meus sentimentos são meus desejos, em que me vejo perdido e calo, em que me vejo perdido e calo. Pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos, meus pensamentos são meus cavalos. Com uns cavalgo para o silêncio, com outros marcho para a saudade. Sou sertanejo, nasci nos matos, ando a cavalo para mim mesmo. Meus sentimentos são meus desejos, em que me vejo perdido e calo, em que me vejo perdido e calo, em que me vejo perdido e calo.
que me vejo perdido e calo. Primeiro varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, já ouvi Rui Espira Filho dizer que escrever é um negócio muito doloroso. Já ouvi brasileiro dizer, não, eu escrevo por pura alegria. Então, eu acho que isso depende da pessoa. Agora, independentemente do que a pessoa fala, é possível experimentar as duas coisas. Porque, acho que foi Nietzsche também que falou que não tem nada que se compare ao processo criativo depois de realizado. É uma alegria indizível. Realmente, depois que eu escrevo um poema, que eu digo assim, poxa, isso aqui está realizado, eu sinto uma alegria indizível, é indescritível. Você diz assim, poxa. E eu digo, aí todos os dias, por exemplo, às vezes quando eu olho assim, digo, pô, eu tenho uns poemas aqui que eu não sei como foi que eu fiz. E eu tenho que agradecer, não sei a quem, a quê, o fato de eu ter sido capaz de fazer esses poemas. Porque tem um lado que eu não domino. Né? Tem um lado, como diz Paul Valéry, o primeiro verso ele dizia, os deuses me dão, o resto eu faço. Ou seja, aquela coisa da inspiração. Então tem um lado do processo criativo que lhe é dado. Que lhe é dado. Eu sempre digo assim, que criar para mim é como pegar um anzol invisível, com uma vara, uma linha invisível, com um anzol invisível, uma isca invisível, eu lanço dentro de um rio invisível e pego cada peixe desse tamanho, que são meus poemas. Eu sempre digo isso, porque é exatamente assim que acontece. É do nada, né, que surge. E isso acontece com tudo, né? Você está com um terreno ali vazio, daí a pouco brota um bocado de coisa ali do chão, como? Isso nasceu do invisível, né? É um potencial, a vida é um negócio... A vida, que para muitos é um fenômeno isolado, dentro do universo inteiro, é uma coisa muito estranha mesmo, é uma força muito poderosa, né? Tem família que desapoia, né? Tem família que não liga, diz, faz umas besteiras aí. Se a pessoa fizer sucesso, meu filho é uma maravilha, é o maior artista do mundo. Mas tem família que apoia. Meus filhos mesmo, o apoio que quiseram ter nessa área, tiveram. Mas, quando eu comecei a produzir arte, ninguém me reprimiu. Né? Eu tinha uns desentendimentos com meu pai, que felizmente depois a gente resolveu tudo. Ele já morreu, foi ótimo, isso para mim teria sido terrível se a gente não tivesse se entendido. Porque com a minha relação com o brasileiro, meu pai era bem conservador. E brasileiro até foi preso na época da ditadura, não sei o que e tal. E aí meu pai achava que o brasileiro era comunista, mas era naquele sentido, né, de que o comunista, aquele comunista, né, criando aquela imagem da comunista engole criancinha. E ele queria que eu me afastasse, né? De vez em quando eu viajava com um brasileiro para a fazenda que o brasileiro tinha lá na região de Barreiras, em Angical. Aí acho que meu pai até pensava que eu podia estar organizando guerrilha lá, sei lá o quê. Nunca falou não, eu estou imaginando isso, porque ele tentou me afastar, me ofereceu coisas, eu disse, deixa para lá. De modo que, mas não me atrapalhou, no processo criativo nunca atrapalhou, nunca disse, não faça isso, não escreva, não faça, nunca teve isso. Foi mais na minha relação com o brasileiro, mas nunca teve. Mas também nunca tive incentivo, porque não tinha isso dentro da minha família. Né? Agora, a sociedade, ela, de um modo geral, ela poda a criatividade, né? A sociedade é um conjunto de normas vigentes, né, para manter o pacto social e nem sempre com coisas autênticas, com muita hipocrisia, com uma série de coisas e ela não incentiva, ela tem medo de tudo que foge do padrão. Tem medo, aí chama de loucura, é como Foucault disse, né? O louco é aquele que diz alguma coisa que não parece fazer sentido nenhum, ou que diz alguma coisa que faz muito sentido. E a sociedade tenta taxar de louco todos os dois, porque ela teme, não quer nenhuma coisa nem outra. Né? As duas coisas são ameaçadoras. Principalmente a de quem tem muito a dizer, porque esse é perigoso, esse pode de alguma forma. E a sociedade, em relação a esses, se eles incomodarem muito, ela manda literalmente destruir. Tenta destruir simbolicamente, dizendo que é louco, escanteando a pessoa, fechando as portas para a pessoa, mas se a pessoa ferir interesses mesmo, a gente sabe que eles vão destruir. E o artista, muitas vezes, não é destruído fisicamente, mas ele tem que estar preparado. Eu, desde que comecei a criar, estou preparado para qualquer coisa. Não me importo com nenhum tipo
de marginalização, nada disso. Mas nunca sofri muito, não. Pelo menos que eu saiba, assim, que eu sinta, não. O que vem, para mim, é besteira, né? A prefeitura me contratar para fazer para dar umas ideias lá, aí como eu mandei dizer que no que eu ia dizer, eu ia fazer uma crítica construtiva à prefeitura, eles me devolveram o documento todo e mandaram encerrar um evento. Aí eu procurei um microfone para mandar a merda, mas não achei, larguei lá. Esqueço a paz e a paisagem, a amada fica na chuva, viaja no lado esquerdo. Oh, musa, caras de bichos habitam mil rostos, são cicatrizes, feridas, fantasmas, faças, recusas. Ora me deito e o leito, remorso e dúvida. Ora me deito e o leito, remorso e dúvida. Esqueço a paz e a paisagem, a amada fica na chuva, viajo no lado esquerdo. Oh, musa, caras de bichos habitam mil rostos, são cicatrizes, feridas, fantasmas, faças, recusas. Ora me deito e o leito, remorso e dúvida. Ora me deito e o leito, remorso e dúvida. Ora me deito e o leito, remorso e dúvida. Ora me deito e o leito, remorso e dúvida. Eu não acho, não. Eu acho que há momentos mais favoráveis aos criadores e momentos menos favoráveis. Nós estamos vivendo numa época que eu acho que ela é bastante nova nesse aspecto, porque hoje houve uma época em que os criadores eram financiados pelos príncipes, pelas coisas, entravam pelos fundos da porta do palácio para fazer seus concertos ou para mostrar seus livros publicados elogiando seu senhor, e entravam pelas portas do fundo, né? Um marco na Europa foi Beethoven, que começou a romper com tudo isso. Beethoven é grande em todos os sentidos, inclusive nesse, né? Ele se recusou, ele foi um artista romântico mesmo, nesse sentido do rebelde, que se recusou a isso. Aí depois, com a ascensão do capitalismo, essa coisa toda se destruiu, mas o capitalismo fez promessas que não cumpriu. Bom, agora todo mundo é livre, então as iniciativas estão aí para a arte florescer e tal. Então, esse crescimento da economia mundial, com o surgimento da tecnologia, prometeu muitas coisas ao mundo da arte e da cultura, e no final das contas, nada se cumpriu, porque tudo ficou controlado, tudo ficou manobrado pelo dinheiro, pelo poder e pelas coisas todas, e o mesmo medo dos artistas perigosos continua da mesma forma, eu acho. Então, as promessas que a modernidade fez com a ascensão do capitalismo, que libertou os artistas dos palácios, vamos dizer assim, essas promessas não foram cumpridas. Se achou que agora, com tudo isso, a arte ia florescer e que a tecnologia ia produzir bens que iam deixar riqueza para todo mundo viver bem materialmente e, portanto, cuidar da vida espiritual. Tudo isso é balela, tudo isso se agravou
em sentido contrário, e as grandes promessas que a modernidade fez com essa liberação foram quase todas frustradas. E hoje há um sistema de controle muito grande. Para um artista hoje florescer, ele não precisa ter só qualidade, ele precisa ser impulsionado sistematicamente, através de projetos, de produção, de tudo isso, porque hoje não tem como ser de outra maneira. Né? Agora, se o artista não ligar para nada, se vocês não me procurassem, eu ia continuar do mesmo jeito, não estou nem aí. Mas se vocês quiserem procurar para fazer um trabalho bom como esse que a gente está fazendo, ótimo. Isso o artista passa por isso, né? Quando... tem até estudiosos que mostram que você, quando está no processo criativo, você se sente um rei Midas, né? Aquele personagem da mitologia que tudo que ele tocava virava ouro, né? Então tudo que, sabe, eu escrevo quando eu estou inspirado, assim, naquela fase da inspiração intensa, tudo que eu escrevo eu acho que está bom, até não aproveito um bocado de coisa depois, mas eu sinto que saiu mesmo naquela coisa da criatividade. Depois maneira mais um pouco, e tem época em que fica assim, pá, dá aquela sacada, será que eu volto a escrever? Né? E muitos artistas já tiveram muitas angústias sobre isso. Não se sabe, eu não sei se o suicídio de Hemingway teria a ver com isso, mas parece que ele tinha uma grande angústia em relação a isso, de saber se ele ia continuar escrevendo os romances dele ou não. A gente dá a impressão de que secou tudo e não lhe dá nenhuma certeza de que você vai voltar a fazer alguma coisa. Mas depois, com o tempo, no começo eu sentia muito isso e entrava numa crise profunda, mas depois, com o tempo, quando eu descobri que voltava sempre, eu digo, não, então pode voltar. E aí, enquanto isso, eu ficava me preparando, lendo sabe, me preparando na hora que voltasse. Então isso é como as estações, como eu falei, né? Não vem tão regularmente como as estações, que nem tão regulares estão mais, mas vem de forma irregular como as estações, vêm e voltam, vêm. Isso é cíclico, né? Então é como se obedecesse à chamada lei do eterno retorno. E isso está sempre retornando a gente, e a gente tem que estar preparado para, na hora que retornar, a gente tirar proveito de cada estação interior da gente, né? Primeiro, raramente eu escrevo um poema sobre uma coisa que eu estou sentindo no momento. Tem autores que escrevem isso em cima da circunstância, do que está acontecendo. Comigo é assim, uma coisa me acontece, ela desce, desaparece, fica sendo curada lá. É como petróleo, que já foi um dia vegetal e está lá no fundo da terra há milhares de anos, sei lá, e depois vira petróleo, né? Comigo é assim, fica, aí depois as imagens curadas afloram. Então, quando eu estou criando, de modo geral, não estou alegre nem triste, eu estou em estado de criação. Agora, pode ser que aconteça em períodos mais ou menos maneiros da minha vida. Isso aí é uma coisa que se sobrepõe a isso, vamos dizer, né? Agora, tem histórias, por exemplo, já que eu falei de Beethoven, a pastoral de Beethoven, que é a Sexta Sinfonia, dizem que é alegre e tal, dizem que ele escreveu numa tristeza e num sofrimento terrível. Muitas vezes, psicologicamente também, uma coisa contrária vem para fazer uma compensação. Então, o processo criativo ele é muito variado e acontece de formas diferentes com cada autor e com o mesmo autor em momentos diferentes da sua vida. Então, agora eu não lembro se os poemas foram escritos, se eu estava alegre, se eu estava triste. Né? Me parece que no momento de criar, é claro que deve ter algum tipo de influência, né? Mas às vezes pode ter influência para o poema ficar alegre, ou então para ficar mais triste ainda do que o que a pessoa está. Eu não sei, eu acho que cada caso é um caso. No processo criativo, cada caso é um caso. Agora, comigo há esse processo de curação, a coisa desce, eu assimilo, esquece, desaparece, depois em determinado momento as imagens afloram já curadas, né? Eu acho que isso tem a ver com minha poesia, que é uma poesia, vamos dizer assim, mais emblemática, mais arquetípica, como se fosse fruto de uma vivência mais profunda mesmo. Tem poemas que falam de temas mais leves, mais sociais, mais circunstanciais, mais de superfície. Tem obras que são mais de superfície, vamos dizer assim, né? Ou mais horizontalizadas. A minha se horizontaliza, mas também se verticaliza, de modo que, porque tem isso, né? É da minha própria constituição. Então eu não posso responder pelos outros, eu respondo por mim, mesmo assim, sem tomar pé direito, né? Pode, a gente vai mudando e a gente pode mudar também. Um poema pode ser escrito, reescrito, eliminado. Algum que estava lá na gaveta pode ser ressuscitado um ou outro e publicado. E esse processo é um processo permanente, né? Eu vejo muito isso com o Antônio Brasileiro. Ele gosta muito de revisitar a obra dele e dos outros, viu?
E ele faz dando nota, de 0 a 10. Nele mesmo, inclusive, né? E ele é muito casquinha. Então ele faz uma antologia, uma seleção de poemas com 100 poemas. 10 anos depois ele só aproveita 15, 20 daquilo ali, porque ele diz, rapaz, os outros eu tirei. Aí é preciso dizer, rapaz, aquele que você tirou ali não podia não. Aí ele vai reconsiderar, às vezes ele bota para cá de novo. Mas esse trabalho é feito o tempo todo. Então eu acho que se a gente não fizer isso, o que é que a gente vai acontecer? A gente vai ser muito condescendente com a gente. É muito melhor você ser condescendente com os outros do que com você mesmo. Porque você ser condescendente com você, principalmente em termos de criação, vai fazer você ter tendência de achar que tudo que você faz é bom. Porque você olha com toda complacência, né, para a sua obra. Mas o leitor não vai olhar com complacência nenhuma, o leitor vai olhar normal. E tem uns que vão olhar impiedosos, impiedosamente querendo cortar, por razões mais diversas, por rigor, por inveja, consciente ou inconsciente, por frustração de não ter sido, por 1000 razões, e isso aí está fora do seu controle. E você não deve ligar muito para isso, eu acho que você tem que ligar, então você tem que fazer o que você pode fazer por sua obra, porque ali você se responsabiliza por aquilo. Mas mesmo com todo o rigor, a gente ainda está sempre se arrependendo de muita coisa. Eu sempre digo, eu escrevo 450 poemas por ano, digito uns 80, seleciono uns 20, 30, publico 15 e me arrependo de 3 a 5. Busco a linguagem do mar, encontro das 1000 viagens, aceitar com paciência as tempestades. Busco a linguagem da folha, abandonando a árvore, ou da nuvem que ao passar, ela mesma passagem. Busco a verdade de estar comigo mesmo passando, ou de passar, simplesmente olhando, olhando, olhando até que os olhos cumprindo a missão de olhar tranquilamente, não olhem e eu me vá. Busco a verdade de estar comigo mesmo passando, ou de passar, simplesmente olhando, olhando, olhando até que os olhos cumprida a missão de olhar tranquilamente, não olhem e eu me vá, eu me vá, eu me vá, eu me vá. Oh, 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 Em nenhuma, assim, satisfeito como pessoa, como aquela pessoa que, bom, já fiz minha obra, agora deixa eu sentar na glória, de jeito nenhum, que eu não quero morrer em vida, né? De jeito nenhum. Quero, no último dia, estar querendo fazer um verso. Quero fazer como Pablo Picasso, né? Que morreu, no dia que morreu, de madrugada, estava trabalhando, estava pintando, fazendo alguma coisa em processo de criação. Porque o que você fez é um patrimônio que você deixa e que você também contempla com o tempo, mas você precisa continuar vivendo. Então, se eu sentar em cima da obra que eu fiz e agora não faço mais nada, é como o aposentado que estava em atividade e tal, se aposentou e foi jogar dominó na esquina e morreu de infarto 3 anos depois, ou então viveu 20 anos jogando dominó o tempo todo. Tenha paciência.
Aí não dá, né? Então eu tô fora dessa aí. Eu acho que agora a gente fica satisfeito com algumas obras da gente, né? Tem umas que a gente olha e diz, poxa, ela ainda está me dizendo alguma coisa. E ela ainda pode dizer coisas importantes para as pessoas. Eu acho que o autor que tiver algumas obras sobre as quais ele pode dizer isso, ele pode se sentir satisfeito. Porque se no final das contas sobrar um poema da gente para a posteridade, ou um verso, ou um tchan-tchan-tchan da Quinta Sinfonia de Beethoven, claro, Beethoven sobrou com uma obra imensa, mas quem não conhece Beethoven conhece o tchan-tchan-tchan, entendeu? Se você ficar com uma obra que seja, você justificou você ter vindo à existência para fazer aquilo, né? Não, colégio público, o colégio público que eu enfrentei, tirando o colégio municipal, o ginásio municipal, onde eu fiz segunda, terceira e quarta séries, foi bom, foi muito bom ali, foi bom, tinha bons professores, tinha tudo. Já no colégio estadual tinha bons professores, mas a educação já estava, no científico já estava degradando mesmo. Então, nunca encontrei uma escola pública boa assim. Só o colégio municipal, nos 3 anos que eu estudei, eu achei que foi boa. Eu fiquei satisfeito, mesmo tendo deficiências, eu imagino, né? Mas também não tinha formação na época para saber se estava bom, mas eu sentia que satisfazia. E tive professores inesquecíveis lá, né? Uma professora que eu gosto de homenagear, que é a professora Eneida Pitiá, que foi uma grande professora que eu tive, assim como tive a professora Eli Queiroz, aqui no colégio estadual, que foi uma professora fundamental, além de brasileiro, e mais outros que tive lá. Mas a professora Eli também foi muito especial, inclusive, paralelamente à história do surgimento da revista Era, a professora Eli, que fundou um coral do colégio estadual, eu sou fundador desse coral, eu, o Austin, o Wilson, pessoas que fundaram a revista também são fundadores desse coral, e a gente viajava, inclusive, uma grande professora e uma pessoa humana fundamental, inclusive, na nossa formação. Tanto é que nós dedicamos 2 números da revista Era, a professora Eli, e ela publicou, num dos últimos números da revista Era, a gente chegou a publicar alguns poemas dela. É que pouco, ela escrevia muito pouco. Uma pessoa magnífica, uma voz fabulosa, e ela faz o contrário. Foi uma pessoa muito importante na formação da gente e foi uma professora do colégio estadual. Mas tirando essas pessoas isoladamente, e tirando o colégio municipal, que eu achei que como instituição ainda funcionava bem, naquela época, tanto é que era desejado por todo mundo, o processo de educação pública que eu tive não foi lá essas coisas todas, né? É claro que na universidade tive grandes professores, mas na universidade a gente já está mais adulto e a gente assume, é a gente que faz o curso da gente na universidade, muito mais do que nos dão, né? Não, mas eu sentia que era da parte dela que vinha essa minha vocação, né? Mais da parte dela do que da parte do meu pai, mais, nunca é total. Não, ela não tinha formação cultural, não lia, né? Eu me lembro até de uma vez que chegou um cara daqueles espertalhões, vendedores de coleção de livro, e empurrou uma coleção nela que ela não tinha nem condição de pagar. Entendeu? Vendeu lá essa coleção. Eu fiquei doido para encontrar esse cara, para dar uns catiripapos. Entendeu? Porque ela sofreu muito com isso. Eu me lembro da época disso. Não tinha essa formação cultural. Lá em casa tinha poucos livros e não havia, mas eu sentia que ela tinha ela gostava, ela tinha uma simpatia pela minha atividade não lucrativa. Ela gostava. Minha mãe é uma pessoa especial, né? É uma pessoa assim que tá no outro mundo para mim. Mesmo antes de se ir, já estava em outro mundo para mim, né? Eu me lembro que ela gostava, eu me lembro de 2 músicas que ela gostava. Já tem quase 30 anos que ela morreu. 30. Vai fazer este ano. Eu me lembro que ela gostava do negócio de amizade, essa coisa. Eu me lembro que ela cantava aquela música de Roberto Carlos, Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos. Ela gostava muito dessa música. Ela não gostava de cantar, porque não sei se ela era afinada, mas eu ouvia de vez em quando ela cantando essa música. E tinha uma música como é o nome daquela mineira que morreu de choque anafilático? Aquela cantora, Clara Nunes, grande cantora. Ela gostava dessa música. Me lembro que ela adorava essa música, né? Então ela gostava dessa parte essa parte de arte e tal. Eu sinto que a carga genética veio muito mais da parte materna, não que da parte paterna não tenha vindo, mas veio muito mais da parte materna.
Todos sabem quem sou, eu não sei, por isso a todos me vou tantas vezes, mas ao retornar sei menos de mim e de todos eles. Todos sabem quem sou, eu não sei, por isso a todos me vou tantas vezes, mas ao retornar sei menos de mim e de todos eles. Nos teus olhos, onde me leio, te desaprendo e me esqueço. Nos teus olhos, onde me leio, te desaprendo e me esqueço. Mas ao retornar sei menos de mim e de todos eles. Não necessariamente a pessoa que lê, tem um bocado de gente que lê para adquirir, para acumular conhecimento. Esse acúmulo ele é necessário como um suporte para você saber como operacionalizar seu conhecimento, né? Então eu acho que uma pessoa que... Agora, eu acho que sem conhecimento também, você vai ter a capacidade, não vai poder operacionalizar certas formas de conhecimento. Mas também não acho que o conhecimento seja só essa capacidade discursiva que eu estou apresentando aqui. Acho que o conhecimento é uma capacidade de você disponibilizar do que você assimilou nas circunstâncias, e isso é uma coisa que a gente passa a vida toda fazendo, porque nós estamos, durante a vida, superando as limitações da gente, né? E tem limitações que foram implantadas na gente, sob a forma de traumas, na infância, como eu já falei, essa coisa toda, que a gente passa a vida toda lidando com elas, né? Então, quem tem uma dificuldade de convivência com o pai na infância, teve um pai que nunca fez um carinho num filho e tal, quando chega mais tarde, que vai ter os seus filhos, vai ter dificuldades nessa área, mesmo sendo muito melhor, mesmo trabalhando muito mais. E eu estou falando de uma experiência própria, entendeu? Então, porque eu gosto muito dos meus filhos, estou muito ligado a eles, mas de vez em quando eles se queixam, que eu, entendeu? Alguma coisa assim nesse sentido. E eu digo, não é como desculpa, não. Eu não me lembro de ter visto meu pai com um de nós, uma única vez na mão, fazendo um carinho. Porque ele era um trabalhador, viajava muito, ficava lá, e era aquele tipo também mais entendeu? Não estou fazendo uma condenação. De repente, ele viveu muito pior em relação ao pai dele, sei lá como é, e o pai dele em relação ao outro pai, e assim por diante. Não se trata de condenar nada, mesmo porque a gente não conhece as causas todas de uma coisa, e condenar é sempre revelar esse não conhecimento. Ou então condenar só é certo na justiça. Você matou, independentemente de ter razões para matar, você vai para a cadeia, porque senão você vai continuar matando e acabou. Ou então vai ser regenerado de alguma maneira. Então aí é outra história. Aí você tem que ignorar as causas nessa hora e julgar do ponto de vista da justiça. Porque eu vim pequeno da roça para a cidade, mas vivi toda a minha infância na roça. E sempre dizia, um dia eu vou ter um espaço para voltar para lá e tal, né?
Aí de uns 20 anos para cá eu tenho frequentado e tenho ido cada vez mais, e aí terminei comprando lá mesmo, não do espaço, no lugar onde eu nasci, mas do lugar de onde de 11 anos em diante meu pai comprou uma terra, eu fui adquirindo dos irmãos e ampliei uma parte lá, né? Não é nem com fins lucrativos, porque nem lucro dá, o lucro que dá é irrisório diante do investimento que é feito, mas eu não comprei para isso, eu não comprei para que aquilo me pertencesse, eu fui por uma questão de sensação de pertencimento. Aí eu chego lá, gosto do lugar, entro no mato, né, fico lá dentro do mato sozinho, vou andando às vezes, né, porque só vai de cavalo quando precisa, mas eu vou andando. E tem uma fonte lá, que tem umas árvores assim de junto, aí eu deito embaixo da fonte, assim, fico olhando por lá assim para ver se tem uma cobra. Mas também se a gente estiver parado ali, ela vier, ela passa até por cima de você e vai embora. O difícil é a gente se segurar, né? Nunca aconteceu isso comigo, não vai acontecer. Mas gosto de andar, ficar parado, sentado, ouvindo os passarinhos, sentindo ali naquele silêncio, né? Porque aquilo me faz retornar a algum momento da minha vida em que as coisas eram pacíficas, né? Menino de 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos, só sabe o que é a morte assim de uma forma muito longínqua. Todo mundo é eterno nessa idade, né? Então a gente volta a uma idade paradisíaca, vamos dizer assim, né? Em que a infância era boa, na roça, era tudo isso, com todos os medos que uma criança tem, né? Que crianças também têm medos e apreensões, mas era um lugar assim. As imagens da minha infância, eu acho que são a fonte da minha poesia. Mesmo sendo uma poesia que fala de civilização também, que fala dessa coisa, mas eu acho que tudo brota dessa fonte, desse imaginário e desse lugar, que não é mais um lugar físico, mesmo que eu vá lá, não é mais um lugar físico, né? É um lugar espiritual. Não por Jung em si, né? Porque Jung trata dessa coisa dos símbolos, dos arquétipos, e eu sempre me senti muito identificado com isso. Eu sempre tive aquela sensação que ele expressou tão belamente, né? Em mim há duas personalidades, a número 1 que vive no aqui e agora e a número 2 que vive nos séculos. Eu sempre tive essa sensação de que sou muito novo e muito antigo. E eu acho que isso vem na minha poesia. Eu acho que eu sou contemporâneo na minha linguagem, mas acho também que sou antiquíssimo, que falo de vivências originárias do homem, né? Que vivências antigas. Então tem essa coisa da idade, eu me sinto muito... Eu tinha uma colega na universidade, ela até já morreu, Lucidalva. Ela dizia assim, rapaz, tem dia que você chega aqui parecendo uma pessoa de 25 anos, mas tem dia que você chega aqui parecendo que tem 300 anos. Eu digo, é bem isso mesmo. Mas não é um estado de espírito circunstancial, acho que ela vê em mim ela via em mim essa outra face, assim, me observando. Eu acho que eu tenho muito mais de 300 anos, tenho não sei quantos milhares de anos. Todos nós temos, mas eu sinto que isso aflora em mim. E vem para a minha poesia, e vem para a minha maneira de ver o mundo e as coisas. Então, eu acho que a profundidade, se tem uma certa profundidade na minha poesia, é porque ela está centrada nesse homem, está mais centrada nesse homem que vive nos séculos, né? Eu tenho essa sensação. Mas ao mesmo tempo está muito aqui, muito presente aqui também, né? A arte faz isso, ela casa esses opostos do homem. Casa o circunstancial com o eterno, o particular com o geral, o consciente com o inconsciente, o bem com o mal. Ela casa tudo isso, né? Então, o racional com o irracional, todos esses chamados polos opostos que a gente, de algum modo, inventou para... E esse casamento não é para que a gente tenha a noção de que a consciência está aqui, o inconsciente está ali. Isso é só um esquema, né? As coisas têm continuidade. E esses conceitos criam esses pares, parecendo que eles estão em algum lugar dentro da gente. Em que lugar? Eles estão aí como alguma coisa que a gente experimenta e vive, como dimensões do nosso ser, e não como separações do nosso ser, né? Como compartimentos do nosso ser. Esse compartimento é muito mais feito pela nossa mentalidade racional, analítica, né? Mas, na verdade, isso é artificial e a gente toma isso como se fosse verdade. Não. Tem que tomar cuidado, que os esquemas mentais que a gente herdou, a gente toma como se fossem verdades. Mas se você chega na China ou no Japão tradicional, na China tradicional, você vai ver que tem outras maneiras de pensar em outros lugares que não seguem esses esquemas. Então, nossos esquemas mentais não são verdades eternas. Aquela coisa da verdade, né? São verdadeiras porque operam na gente e muitas vezes operam até limitando a gente. Nós temos muitas limitações. A língua que a gente fala é diferente da chinesa, né?
E isso tem uma gramaticalidade diferente. A gramática nos obriga a falar. Teve um linguista, se eu não me engano, alguém que falou assim, que a linguagem se caracteriza muito mais pelo que ela nos obriga a falar do que por qualquer coisa. Nós somos obrigados a falar dentro de uma gramática, dentro de regras, dentro de uma estrutura de língua que obriga a gente não sai muito do jeito. Então a gente tem que criar poesia, criar as artes para poder romper um pouco essas barreiras da língua. A língua nos impõe uma maneira de falar. E essa maneira de falar a gente pensa que é a única, não é a única. Entendeu? Tem muitas maneiras diferentes de falar e de dizer. Dizer é mais amplo que falar, né? Falar é só uma das formas, talvez a principal, de dizer. A gente diz até com silêncio, a gente diz, né? Com presença, com ausência, de muitas maneiras diferentes a gente diz. Não só na mente, né? Mas no homem, no ser humano, né? Porque eu sinto que eu estou no mundo para entender um pouquinho disso aí, né? Nós todos estamos aqui para isso. Mas ao mesmo tempo eu não quero perder a vida em si, né? A vida mesmo, a vida cotidiana, né? Porque aí o conhecimento estaria me destruindo, né? Agora, esse interesse é o interesse de conhecer até onde é possível, de experimentar o ser humano até onde é possível, né? E a gente não sabe até onde é possível. Agora, interesse tenho, né? Inclusive, você fala na mente humana, né? O conceito de mente varia muito, né? E a mente não é a minha mente, é a mente. A mente é alguma coisa que está aí, né? Essa discussão da mente é uma discussão muito acirrada. Eu li recentemente um livro com o Dalai Lama, em que ele dialoga com cientistas, comparando a visão budista da consciência, que não é a mesma coisa da mente, da consciência e a visão da ciência ocidental. E ele mostrando que há pontos de ajustes que podem ser feitos, né? Então, é como se a consciência nasce do cérebro ou está além do cérebro. E isso é uma discussão seríssima, porque não é uma discussão fácil de equacionar. É muito difícil. E está ainda em aberto, tem muita coisa em aberto ainda nessa área, né? E a mente, no livro A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky, traduzido por Fernando Pessoa magnificamente, tem uma frase lá sobre a mente, que diz: a mente é o assassino do real, que o discípulo mata o assassino. Eu não sei se é para matar, mas tem que tomar cuidado com a mente, porque a mente pode trabalhar a nosso favor. A mente é como se fosse uma carga de eletricidade de não sei quantos mil volts. Se você não souber trabalhar com ela, ela destrói você. Se você souber trabalhar, ela trabalha para você. Então, e a gente não sabe direito o que é a mente, mas ela está aí instalada, né? Então não é fácil, não. Então, meu interesse pela mente é o interesse por esse problema eterno do homem, né? Que é o problema do conhecimento e do autoconhecimento. Não sei, né? Eu nunca publiquei os livros de ficção, né? Mas os contos e os romances que eu tenho. Agora tem um que eu botei de propósito o nome de um amigo, mas eu só faço citar ele. É um personagem lá que vive no internato lá e tal, e faz umas coisas, ele diz: agora o Trasíbulo sempre ficava de longe, não sei o que lá. Foi só uma citação que eu fiz. Porque achei eu achei esse nome sensacional. E o nome de Trasíbulo é Trasíbulo Henrique Pardo Casas. Isso é nome de artista, né? Eu acho bonito demais.
deixo nada, né? Quer dizer, eu fiz os filhos, eles estão aí. Fiz a maneira de falar, né? Não, eu fico muito contente que eles gostem de arte, que eles valorizem a arte e a cultura, né? Porque para mim isso significa que eles sabem o que é importante na vida. Não é só a arte, mas que a arte é uma das maneiras de você vivenciar a vida intensamente, vivenciar a vida no que ela tem de mais importante. A arte como forma de conhecimento, né? Se você vai para a filosofia também, ou vai para a ciência, se você é vocacionado para a ciência, vai para a ciência, para a filosofia, para a espiritualidade ou para a arte, né? Que esses pontos todos, no fundo, estão entrelaçados. A linguagem da filosofia, da arte, da ciência e da religião. Eu acho que se você está buscando o sentido da vida por uma dessas frentes, ou por todas essas frentes, ou por algumas delas, você está ganhando minimamente a sua vida. Ganhando não no sentido do ganho e perda do capitalismo, né? No sentido de você estar justificando a sua existência e produzindo sentido para a sua existência. Porque, querendo ou não, nós temos que nós temos que nos inventar e nos reinventar. Nós temos que buscar os sentidos para a nossa existência. Ou então, temos que nos apropriar dos sentidos que estão dados. A maior parte das pessoas usufrui o que o sistema oferece. Geralmente é um cardápio muito limitado, que se repete, né? Então, mas o criador não, ele não quer viver, ele não quer ter um cardápio de uma semana para repetir a vida inteira. Ele quer ir criando. Eu estou lembrando, acho que foi o mestre Zen que disse, difícil não é viver 90 anos, mas sim viver 30 mil dias, que é mais ou menos 90 anos. Por quê? É como se ele individualiza cada dia, para mostrar que você tem que ir vivendo cada dia. E depois eu cheguei à conclusão de que só existe um dia, que é esse aqui. Nós estamos sempre dentro de um dia. E não é possível você viver 2 dias de uma vez. Até se você evocar o futuro e o passado, vai acontecer aqui, nesse momento e aqui nesse lugar. Então só existe um dia e dentro desse dia só existe um instante, que é o instante. Né? Então não existe, a vida é um dia. A vida inteira é um dia. Agora, um dia que pode se repetir de forma diferente, mas não é mais do que um dia. Nós estamos instalados em um dia. Não é possível a gente se instalar 2 vezes, uma vez em 2 dias, né? Então, eu não sou nenhum reformista da humanidade, não. Mas eu acho que a humanidade talvez tenha falhado quando foi no ato mesmo, talvez, dela se tornar, dela assumir suas características, né? Porque me parece que quando o homem, que era nômade, passou a ser sedentário, vamos dizer assim, né? E cercou um pedaço de terra e disse, isso aqui é meu, e fez uma plantação e pegou aquela colheita e disse, isso aqui é meu. E aí, para preservar sua propriedade, deixou de viver em clã, onde todos os homens tinham relações sexuais com todas as mulheres e ninguém sabia quem era o pai ou era o tio, ou seja, essa história de que na história da humanidade o tio surgiu primeiro do que o pai. E é verdade. Quando surgiu a figura do pai, foi aquele cara que disse, olha, isso aqui que eu fiz é meu, fui eu que fiz, não fizeram, é meu. E para isso eu tenho que ter minha mulher para saber quem é meu filho, para deixar para ele. Eu estou fazendo uma caricatura aqui, mas é mais ou menos talvez uma coisa dessa. E a partir do momento em que eu vou deixar para o meu filho, eu tenho que segurar minha mulher, ela tem que ser propriedade minha, vigiada, porque senão ela vai ter filho dos outros aí, vai passar por meu. Porque eu tenho que deixar para o meu filho, sou eu que estou fazendo. A partir do momento em que começou a desgraça da humanidade, começou aí, talvez, né? Hipoteticamente falando. Então, a partir daí eu acho que a humanidade deu errado, né? A própria criação da família, infelizmente, que é uma coisa importantíssima, mas a própria família nasce talvez desse erro. Não é mais o clã, é a família nuclear com pai, mãe e filho. E é por isso que talvez que a mulher historicamente sofra como propriedade do homem e agora está no processo de libertação, que não é fácil. Por quê? Porque as próprias mulheres também, com o passar do tempo, assimilaram esses valores dos quais elas estão querendo se libertar. É muito mais fácil a gente se libertar dos outros do que da gente mesmo. Então, toda a luta de libertação é terrível por isso, porque tem essas 2 dimensões, essas 2 frentes a serem trabalhadas. Agora, então, talvez por isso a mulher tenha sido submetida ao longo dos séculos, né? Porque para se saber quem é. Então pode ter sido isso, a história pode ter sido de outra maneira, mas talvez isso tenha sido, hipoteticamente, a origem do projeto errado em que a humanidade
resultou, ou coisa parecida, né? O que eu sei é que a humanidade, ela se estrutura de tal modo que as pessoas agem para defender seus interesses. Eu contei essa história da figura do tio primeiro do país, é para isso. Quando você nucleariza a família, pai, mãe, filhos, aí cada um passa a defender seus interesses. E isso é a fonte do nascimento de todo poder, que termina com o Estado, vamos dizer assim, né? Então é o pai, né, que termina com o Estado, não, termina em Deus, né? Você vai, o pai, o chefe do Estado, Deus, entendeu? Então tem toda uma hierarquia, talvez, que norteia esse processo de poder, né? Então, e talvez isso seja a causa de todas as... Não isso aí ou coisa parecida com isso, seja a causa de todas as danações da humanidade, né? Então, mas eu também não sei se a humanidade, sendo consciente, quer dizer, tendo posse da consciência, tendo posse da sua finitude e com todos os equívocos que a humanidade tem, se ela poderia ser diferente. Eu acho que poderia ser diferente se ela se reiniciasse de uma maneira diferente, mas será que é possível fazer um reinício desse? Eu sou pessimista nesse sentido. Aí, nesse sentido, o poema Legião, A Certeza de Tudo Piorar, vai funcionar, do poema Legião. Mas a humanidade poderia, em princípio, ser diferente, porque com a tecnologia que a humanidade produziu, se tudo isso fosse feito de forma equilibrada, tanto em relação à preservação da natureza, quanto à distribuição dos bens materiais e culturais e espirituais entre os homens, de forma não igualzinha, porque não existe essa igualdade, mas de forma equânime, dando uma base satisfatória de sobrevivência para todo mundo, aí seria bom. Não estou falando da igualdade absoluta, porque isso seria também uma deturpação. Você tem um potencial, tem um temperamento, tem outro, como coisas iguais para mim e para você, isso não existe. O próprio Marx teria dito que a igualdade consiste em se tratar desigualmente as coisas desiguais. Mas seria essa igualdade de base, de direitos básicos. E aí, para florescer as diferenças a partir de uma base estável, satisfatória para todo mundo. Como criar essa base se o homem vive na exploração do homem pelo homem? Se a gente vê como os donos do mundo agem, como psicopatas que são, né? Que não têm a menor empatia com ninguém nem com nada, né? A não ser com os deles, né? E aí volta aquela ideia da família, né? Como propriedade, a ideia da propriedade ligada à família, nesse sentido simbólico que eu falei, né? Eu contei uma história aí que não é uma história que fui eu que contei, mas eu tomo ela simbolicamente para querer retratar como é que está o início da humanidade, esse início, que se inicia com a família, né? É com aquela coisa da origem, pode surgir há milhares de anos, mas toda vez que nasce uma família, nasce isso, novamente. É nesse sentido que eu falei. E para fazer os concursos internos, né? Porque as promoções dependem de concursos internos. Você tem que escrever um livro, um memorial, submeter uma banca de professores daqui, 2 daqui, 3 de fora, e você pode ser aprovado ou reprovado. Tive que fazer esses concursos todos porque... infelizmente o professor, para ter até o universitário, para ter um salário bom, não sei agora com a mudança da Constituição, acho que piorou tudo, inclusive da Constituição da Bahia, e das restrições também aqui, independentemente de Constituição, nós estamos sofrendo no plano da educação, mas tive que fazer todos os concursos, porque se eu estou nessa área, eu tenho que me aposentar com um salário digno e tenho que fazer todos os concursos. Não fiz por questão de status, fiz por questão de ter que chegar ao máximo para poder sobreviver de uma forma mais... Mas não tem garantia também nenhuma não, né? Eles podem criar 2 leis aí, uma para diminuir o salário que já está no Congresso aí, para diminuir o salário dos aposentados e outra para não dar reajustes a ele de acordo com os dados ativos. Com isso, qualquer aposentado com 10 anos fica com a cuia na mão, né? Rainer Maria Rilke, um grande poeta de língua alemã, tem um livro dele chamado Cartas a um Jovem Poeta. Foram as cartas que ele mandou para um poeta que mandou para ele uns poemas, e aí ele mandou umas cartas para esse cara e depois reuniram e publicaram, né? São magníficas essas cartas, né? Cheias de sabedoria. E ele dá conselhos, mas ele diz que não tem conselhos a dar ao mesmo tempo, né? Mas são conselhos que não são conselhos, vamos dizer assim. Para um jovem poeta, eu tenho que dizer para ele o seguinte: escreva muito, leia muito, porque só se aprende a ler escrevendo e a escrever lendo. E priorize isso. Se você quer ser poeta, aí como disse Rilke disse, chegou para o rapaz jovem e disse: na hora mais silenciosa da sua noite, você pergunta a você mesmo se você tem necessidade, para você continuar vivendo, se você tem necessidade de escrever. Se você responder que sim, continue escrevendo. Mas se você responder que não, você não tem mais direito de continuar escrevendo. Quer dizer, no fundo, termina sendo isso.
Não escreva por vaidade, para publicar um livro e ganhar status. Só escreva se for fundamental para você. Escrever tem que ser fundamental. Agora, se as pessoas também escrevem e publicam, não tem problema nenhum não, mas o conselho que eu daria é esse. Se é a sua vocação, escreva. Se é necessário para você escrever, escreva. Se for uma coisa secundária e você tem outra coisa mais importante para fazer, vai fazer essa outra coisa. Eu daria o mesmo conselho que Hilke deu. Eu não me recusaria a fazer documentário nenhum, desde que fosse assim como vocês estão fazendo, com todo gosto, com toda vontade. Eu sei que vocês estão fazendo isso profissionalmente, mas sei que tem toda uma empatia, uma admiração, uma vontade de que a coisa saia bem feita. E vocês estão fazendo com gosto. Está ótimo. Então, quando é assim, eu aceito sempre. Sinal vejo ali em alto mar. É real, mas além outro sinal e ninguém
nenhuma razão. Tanta areia e meus olhos ao léu, muito acima. Tanta areia e meus olhos ao léu, muito acima. O silêncio do céu, um sinal, um sinal. Vejo ali em alto mar. É real, mas além um outro sinal. E ninguém, e aqui pleno chão, nenhuma razão. Tanta areia e meus olhos ao léu, muito acima. Tanta areia e meus olhos ao léu, muito acima. O silêncio do céu, um sinal,